ser os dias em que... Passa a publicidade, tenho a Menina de Meus Olhos, é o programa Perspectivas. Quem gosta de história, aconselho vivamente, porque um dos meus convidados é uma pessoa que eu admiro profundamente, é uma pessoa que tem 70 e tal livros publicados. E ele fala da história, não só de Portugal, como de outros países, de uma forma como nunca ninguém falou. No fundo é uma espécie de tertúlia, digamos, televisiva. Televisiva, isso podemos chamar isso. Só para terem uma ideia, este homem, quando estudou, a pessoa sobre quem mais se escreveu no mundo depois de Jesus Cristo foi Cristóvão Colombo, o homem que descobriu a América, que era de Cuba, no Alentejo, chamava-se Salvador Fernandes Dá. E o Rainer Danart, quando pretendeu investigar este homem, foi ler as bulas, duas bulas papais que falam deste homem. Coisa que mais incrível. Vejam bem, tanta gente a estudar o Cristóvão Colombo e nunca ninguém se tinha lembrado de ir ao Vaticano e ler as bulas papais. E porquê isto tem interesse? Tem interesse porque as bulas, como sabem, são textos escritos em latim, obviamente, é a língua oficial do Vaticano e do Colégio. E só o nome do navegador é que vem em galaico-português, que era a língua que se falava em Portugal. Isto é um dos muitos contributos para a tese da Portugalidade deste grande almirante, enfim, um dos grandes nomes da nossa história. Bom, como dizia então, o Farol de Odivelas pretendeu ser aqui um repositório de acontecimentos que não foram, digamos que, de conhecimento público, e com a leitura do livro, depressa se chega lá e percebe-se um bocado como é que o município de Odivelas, contra tudo e contra todos, acabou por nascer. E nasceu um bocado por acaso, mas não, isso era uma outra palestra que se podia fazer e não há tempo para isso. Bem, terceiro livro. O terceiro livro é também dedicado ao municipalismo. Eu aqui tentei verter, eu como disse, estive no Brasil a estudar os municípios brasileiros. O atual presidente do Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Porto, seu amigo pessoal, na altura convidou-me para lá ir. O irmão dele era prefeito no município do interior do Rio Grande do Sul e visitei 15 municípios da Confederação. E fiquei fascinado com aquilo que encontrei no Brasil. Normalmente nós, quando falamos do Brasil, pensamos em futebol, carnaval e samba, e o Brasil é muito mais do que isso. Aliás, não existe um Brasil, existem vários Brasis. Desde o Rio Grande do Sul, que é um Estado, como diz o nome, é o Estado mais a sul do Brasil, tem a alcunha da Europa americana, porque de todo o Brasil é o Estado mais europeu, mais características europeias tem. E por isso é o Estado do Rio Grande do Sul, para saber que no Brasil também não há. E eu pensava que na neve era só aqui deste lado, não é? Lá também tem. E também tem muitas cheias e muita chuva e tudo isso. Mas vai mais além. Este livro incorpora aqui alguns trabalhos académicos que foram produzidos, quer no âmbito da minha licenciatura em Administração Pública, quer no âmbito do mestrado, que acabei por não concluir como estava profissional, normal dos pecados, era a Universidade Independente, mas incorpora aqui alguns desses trabalhos que eu fui produzindo ao longo da Convê. A minha parte académica conciliou com aquilo que, enfim, cá fora, me animava e na qual eu me envolvia, que era o poder local. Bem, este livro, do municipalismo, já foi lançado numa das parcelas do território nacional que não está aqui no continente. Foi na Madeira, na Pérola do Atlântico, e na altura, quando lancei o livro, eu era chefe de gabinete do Presidente da Câmara de São Vicente, e organizámos um evento e tive o gosto de levar lá uma pessoa que eu muito prezo, para além de ter sido médico da minha mãe, da minha falecida mãe, um grande amigo, e tem uma característica de uma modéstia impressionante. Eu só, alguns anos depois de o conhecer, é que vim a saber que ele era sobrinho de Fernando Pessoa. Eu não sabia, porque ele também não anda a dizer a toda a gente, eu sou sobrinho de Fernando Pessoa. E então levei para a Madeira, exatamente para falar do livro, uma palestra fantástica. Ele vive no cultivo até aos 5 anos. Eu já tenho uma perfeita idade,
casa, quando eu cheguei com a Rosa Dias, durou muito tempo, porque o médico da mamãe, não sei o quê, e afinal de contas ela foi primeiro. Bom, e então tive a sorte de, com o lançamento deste livro, as pessoas que foram ao lançamento do livro foram muito. O sobrinho de Fernando Pessoa, vamos lá ver bem quem ele é, por sorte. Nas escolas em São Vicente estava-se a dar Fernando Pessoa. E houve uma peça de teatro de Fernando Pessoa, o texto de Fernando Pessoa foi uma coisa fantástica. E então, ele tem esta particularidade. Este é também um livro que tem 2 ou 3, também se esgotou a edição. E também já tenho contactado alguns presidentes de Câmara que ficaram com bastantes livros para comprar os livros de volta, porque quero oferecer e não tenho. É um livro muito útil, enfim, mais avançado do que este aqui. A propósito do Dr. Luís, Fernando Luís, a Rosa Dias, permite-me que eu possa dizer, em princípio nós no mês de junho vamos ter aqui este senhor sobrinho de Fernando Pessoa, o Dr. Oliveira Dias está a fazer todos os possíveis para realmente o conseguir trazer cá, que será uma honra para todos nós. E se isso acontecer, nós vamos transformar a tertúlia de junho numa tertúlia de poesia. Portanto, logo que eu tenha a certeza que realmente esta pessoa vem, eu depois, àqueles que estão mais batidos, mais habituados à poesia, vou pedir que depois tragam poemas relacionados com o Fernando Pessoa ou poesia. Pronto. Os poetas residentes, exatamente. Poetas residentes, ou poetas da casa, ou prata da casa. Exato. E mais outras que quiserem decidir. Claro. Pronto, isto foi mais um parênteses. Muito bem. Eu só devo alertar que ele, para além de ter livros de poesia publicados, também tem alguns. Ele costuma dizer que não se considera, enfim, grande poeta. E é uma pessoa interessante também para. Eu sei que ele faz palestras sobre medicina acessível ao público. Mas por acaso essa vertente não conheço muito bem, porque não vou convidar para isso. Sempre o convidei foi para falar do tio e ele tem de facto. Mesmo que ele queira falar só do tio, eu acho que não se vai ouvir uma mosca. Porque Fernando Pessoa, enfim, Fernando Pessoa. Exatamente. Depois os poetas da casa podem completar com os tais poemas. Nem mais. Portanto, será sempre bem-vindo. Nem mais. Posso dizer, por exemplo, a propósito da língua portuguesa, uma vez o Presidente da República esteve na Polónia e foi visitar uma universidade onde havia uma turma, uma licenciatura de português, e falou com alguns polacos, alguns alunos que falavam bastante bem português. E eu tive uma série de empresários e economistas, e eu escrevi, como cidadão, escrevi ao Presidente da República sugerindo que é evidente que sermos filhos de alguém, parentes de alguém, não nos dá nenhum tributo especial. Esta é que é a verdade. No entanto, sendo este homem sobrinho de um poeta, um dos maiores bardes do século XX, língua portuguesa, e ele próprio sendo autor, ele próprio contribuindo para a língua portuguesa, esteve na Venezuela já e durante 10 dias, todos os dias, dava 3, 4 entrevistas à televisão, à rádio, aos jornais, tudo a falar de língua portuguesa, porque na Venezuela, que nós temos mais ensinado português, são os brasileiros. Bom, e os brasileiros, enfim, ensinam o português que eles falam e não aquele que nós falamos, é que eles não nos entendem a nós. Eu uma vez quis publicar um livro no Brasil e fiquei estarrecido quando no orçamento que enviaram tinha lá uma parcela que dizia tradução. E eu telefonei foi através do meu amigo, Presidente da Assembleia Legislativa, telefonei e a secretária dele disse-me assim: António, é brincadeira não, nós não entendemos de escrever. E então, pronto, escrevi ao Presidente da República sugerindo que quando fizesse estas viagens de pequenos cultural, se desse ao trabalho ao menos de levar alguém e sugerir que o nome do Dr. Rosa Dias, ou até da irmã dele. Ele tem uma irmã, portanto, descendentes do Fernando Pessoa, diretos, são os dois sobrinhos, porque Fernando Pessoa não tem. Bom,
A família e o arco-íris. Isto é um livro infantil, não fui eu que escrevi. Eu era chefe de gabinete lá do presidente e um dia chega-me à secretária. Ele, quando não queria ter muito trabalho a ver as coisas, mandava as coisas para mim. Depois pedia uma opinião. E este vinha já com uma marca de aviso. Tem 13. Vai custar muito dinheiro. Eu depois vou olhar para isto. E estas crianças todas que aqui estão, estas crianças que aqui estão, são crianças de uma escola de São Vicente e este livro é feito por todos eles. É um trabalho de grupo. E eu achei fabuloso que crianças desta idade se tivessem entusiasmado com a ideia que a professora teve, foi de escrever um livro a várias mãos. E não descansei. Enquanto não convenci o presidente de uma empresa municipal, sem criar lá em São Vicente, da utilidade de dar forma para este livro. E assim foi. O livro nasce e isto foi para os miúdos uma coisa extraordinária. E para mim, basta que um deles, amanhã, esteja aqui a falar com vocês, ou não, ou noutra tertúlia qualquer, e já terá valido a pena o investimento de dar forma a uma coisa destas. Eu, na idade deles, se tivesse sido essa possibilidade, não sei se já teria. O que é que teria feito? Na idade deles, nem passava pela cabeça uma oportunidade destas. E lá está. E nós. As crianças são boas colaboradoras. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Elas facilmente se deixam levar, entre aspas, por aquilo que os adultos pedem. Em tudo. Foi uma festa. O bolso que eu tenho, eu faço coleção de livros autografados. Este, por acaso, não é. Mas tenho a assinatura deles todos por dentro do livro e está guardado religiosamente lá em casa. E será uma alegria pessoal para mim muito grande se um dia vier a saber, pelo menos um deles logrou publicar um livro que tivesse interessado ao livro, tanto seja bom, seja mau, não interessa que produza. Eu, quando me sento à bicicleta, tenho os compros, no princípio, mas depois já me aguentava sem cair. E assim, nos livros também acontece o mesmo. O primeiro pode não ser muito bem, o segundo já sai melhor e o terceiro, melhor ainda. Então, chegamos ao meu último livro, que é este. Chama-se Portugal. Um amigo meu, quando viu o livro, disse assim: bolas, então enganaste, pá, tem uma gralha na capa, Portugal. E aí eu disse: não, isto não é uma gralha, isto é de propósito. Este livro sai da linha dos anteriores. Os anteriores são livros técnicos, quer dizer, por isso é que eu não me considero escritor. Acho que como escritor, quando muito autor, escritor não, porque quando se faz um livro técnico é a nossa competência técnica que colocamos no papel. Quando entramos noutros tipos de literários, aí sim já nos podemos considerar grandes escritores. E o Portugal é um ensaio histórico. E é um ensaio histórico partido. O ensaio é uma forma literária que nos permite alguma liberdade de escrita. Não estamos condicionados por regras que se implicariam caso não fosse um ensaio. E não sendo um historiador, também não quero entrar a apreciar, se bem que hoje em dia temáticas históricas são mais os curiosos que se dedicam a investigar alguns aspectos que descobrem ou vão encontrando as verdades do que propriamente os historiadores encarpados.